Em Brasília, a decisão do ministro Edson Fachin divide o meio político. A gente acompanha agora a informação completa de lá da capital federal com Levi Guimarães. A decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula, repercutiu entre parlamentares e possíveis presidenciáveis. Candidato do PT na última corrida ao Planalto, Fernando Haddad disse nas redes sociais que, por justiça, a luta sempre vale. Sem ela, não há paz. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, afirmou que os processos contra Lula jamais poderiam ter sido julgados em Curitiba, incompetência processual que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Já o apresentador Luciano Huck publicou que, no Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto, e completou dizendo que uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum. Também pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma provocação ao afirmar que tem dúvida se a decisão monocrática foi para absorver Lula ou Moro. Para ele, Lula pode até merecer, mas Moro jamais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preferiu não comentar a decisão judicial em caso concreto por não conhecer os elementos jurídicos. Deputados bolsonaristas lamentaram a decisão do ministro Fachin. Para o líder do PSL na Câmara, deputado Vitor Hugo, foi um dia triste. Hoje é um dia muito triste para o Brasil, em que a gente vê todo aquele esforço que o nosso país fez para combater a corrupção. A gente vê esse esforço virar fumaça a partir dessa decisão que, tenho certeza, entristece a todo o Brasil. Autor da PEC da prisão após segunda instância, o líder do Cidadania na Câmara, o deputado Alex Manente, espera que o Ministério Público Federal recorra para que o plenário do Supremo possa reverter o despacho de Fachin. Ele vê a decisão como um retrocesso. Lamentável a decisão do ministro Fachin. Um retrocesso no combate à corrupção e impunidade. Os avanços que a Lava Jato permitiu ao país, ao colocar na cadeia ricos e poderosos, hoje vão por água abaixo. E o Congresso Nacional precisa cumprir o seu papel, aprovar, vez por todas, a nossa PEC da prisão em segunda instância. A anulação das sentenças foi festejada por deputados petistas. O líder da minoria na Câmara, José Guimarães, do PT, argumenta que Moro fez uma perseguição política com o objetivo de interditar a participação de Lula nas eleições de 2018. E é evidente que fica cada vez mais claro a suspeição de um juiz parcial que tinha objetivos políticos claros quando condenou ao arrepio da lei o ex-presidente Lula. Vitória da justiça e do Estado democrático de direito. Para a presidente do PT, deputada Gleice Hoffmann, com os direitos políticos restabelecidos, Lula pode ter mais força para mudar o cenário político. Olha, o presidente Lula sempre esteve no cenário político. É óbvio que a injustiça que fizeram em 2018, retirando da disputa presidencial, resultou no que nós temos hoje. Que o presidente Lula, pela liderança política que ele tem, com seus direitos políticos resgatados, ele tem a liberdade de fazer o debate político no Brasil de uma forma muito melhor do que estava sendo feito até agora. Gleice Hoffmann não quis antecipar quais os próximos passos da ação jurídica e política do PT junto à defesa de Lula na situação do petista. Segundo ela, o ex-presidente deve fazer um pronunciamento no dia de hoje. Até esta segunda-feira, ele ainda não tinha se manifestado sobre a decisão de Fachin. Gleice também não quis comentar possíveis mudanças no cenário para as eleições de 2022. De Brasília, Levi Guimarães. Essa decisão de Fachin tem duas vertentes, né? Tem um impacto jurídico, que é o impacto sobre o combate à corrupção, que fica claramente prejudicado com a grande possibilidade de que agora o ex-presidente Lula vai sair impune dos crimes de corrupção que ele cometeu. Afinal das contas, Edson Fachin não julgou o mérito da questão, ele não absolveu Lula ou sequer afirmou ou confirmou essas afirmações feitas aí pelos petistas de que Moro foi parcial. Isso ainda pode ser decidido pelo STF, apesar de Fachin ter anulado, inclusive, essa discussão. A outra questão, a outra vertente, é a vertente política. Na questão política,
A entrada de Lula numa possível disputa eleitoral em 2022 embaralha todo o jogo, prejudica o centro, que tentava colocar um candidato, né, ainda que de maneira pulverizada, um candidato no segundo turno, prejudica também o presidente Jair Bolsonaro, que com certeza teria muito mais chances se enfrentasse outro petista no segundo turno, e prejudica até Moro, que agora tem menos chances, caso queira mesmo se candidatar a presidente, menos chances de ir para o segundo turno.